Você sabia que há muito tempo se pensou em criar um mini ser humano? Essa é a teoria do homúnculo. Por volta de 1500, o alquimista, médico, misturando conceitos da física, até mesmo da cabala, conhecido por Paracelso, ele dava uma receita para você criar um mini homem, um homúnculo, de aproximadamente 12 polegadas. Segundo ele, bastava você misturar esperma humano junto com fezes de cavalo, aquecer e deixar por 40 dias dentro de uma retorta hermeticamente fechada. Dentro do próprio folclore judaico, há o desejo de se criar um outro ser humano, que é o golem. Você faz um boneco de barro e mistura algumas coisas nesse boneco, e esse boneco, sendo você o criador, ele lhe obedece. Ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal, e a depender das escritas que se coloca ali no corpo desse boneco. E retirando-se algumas letras, você faz com que esse boneco volte ao pó. Então veja que isso está associado à ideia da criação. A gente, dentro da ciência, vê várias coisas. E mais assim, o clássico de Frankenstein, que é essa ideia de criar um outro ser. Essa teoria do homúnculo, ela prevaleceu até o início do século XX. Dentro da biologia, esse conceito foi usado pelo cientista Anthony van Leeuwenhoek, ou Leeuwenhoek. Ele, ao observar no microscópio os espermatozoides, ele imaginou que aqueles espermatozoides continham dentro deles pequenos homens. E esses pequenos homens, colocados dentro da mulher, geravam outro ser, né? Seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Essa é a teoria do homúnculo. Né? Veja que é uma teoria até machista, porque a mulher funcionaria apenas como uma urna espermática para gerar o filho ou a filha desse homem que ali colocava o seu sêmen, seu esperma. O nosso assunto de hoje tem a ver com reprodução, com espermatozoide, com sêmen. A gente vai falar sobre aparelho reprodutor. Eu sou o professor Wellington Baldi e vamos falar sobre sistema reprodutor masculino. Bom, para falarmos sobre o sistema reprodutor masculino, a gente vai começar pela parte externa e depois a parte interna. Eu estou aqui com um material, então a gente vai visualizar primeiro a parte externa. Então a gente tem aqui, né, o aparelho reprodutor. Quem assistiu a outra aula, a gente falou do feminino, de ovulação, dê uma assistida lá, aproveita, se inscreve aí no canal e fica aí ligado porque o assunto é muito bom. Aparelho reprodutor masculino, a gente vai ter então o pênis, né, a cabeça do pênis, que é a glande, e a pele que recobre essa cabeça do pênis, que é o prepúcio. Então, e o escroto, né? A bolsa que mantém dentro o testículo. O pênis, ele é um órgão copulador, e por dentro dele a gente vai encontrar os corpos cavernosos, né? Um tecido esponjoso que se enche de sangue, e quando, por estímulo sexual, o sangue flui para dentro das artérias, enche então esses corpos esponjosos. Isso causa um aumento do volume, e o sangue que fica ali dentro é tanto que comprime, que contrai as veias e impede a saída desse sangue. E o pênis, por isso, fica ereto e volumoso. Quando há ejaculação, geralmente cessa o estímulo sexual e o sangue então começa a fluir, né, porque as veias deixam de ficar retraídas, retornar no caso. Então por dentro dele há um canal que vai passar tanto o sêmen quanto a urina. Esse canal é a uretra, que serve para os dois canais, diferente lá na mulher. A gente vê que é um canalzinho para sair a urina, né, aquele da uretra que vem trazendo da bexiga, e uma outra abertura, que é a vagina, que aí serve para receber o sêmen, para receber o pênis, para sair o bebê, para sair a menstruação. Então na gente, nos homens, é um canal que funciona tanto para uma questão
de liberar o sêmen como para liberar a urina. Isso, lógico, que cada um a seu tempo. A pele que recobre a cabeça do pênis, como a gente viu na imagem, é o prepúcio. E a cabeça do pênis se chama glande. A glande ela é cheia de terminações nervosas e promove prazer sexual ao homem. Quando essa pele recobre demais e não deixa ficar exposta à glande, isso pode provocar, né, que a glande não fica exposta porque o prepúcio cobre muito, isso pode provocar um incômodo chamado de fimose, que precisa ser sanado por um processo cirúrgico para evitar o risco de infecções por causa das glândulas que fabricam, glândulas sebáceas, né, que fabricam a secreção que tem um mau cheiro e que, se não for limpa, pode trazer problemas para o homem. A bolsa, como a gente já falou, né, ou escroto, é onde ficam os testículos. Então vamos falar da parte interna. O aparelho reprodutor, sim, esse material que eu estou mostrando a vocês, ele é desenvolvido pelo Vale Sonhar, né? Já falei na outra aula, em parceria com o Instituto Kaplan, o Kaplan, e o objetivo é trabalhar no ensino médio com jovens, adolescentes e adultos, principalmente para a orientação sexual, mas é mais voltado para a prevenção da gravidez na adolescência. E muito bom material, por sinal, né? Se você, escola, não tem professor, diretor, coordenador, pense em adquirir esse material. Bom, aqui está o aparelho reprodutor masculino interno. Então a gente vai ter o testículo, né? Subindo aqui a gente vai ter um conjunto de tubos, né, que ficam emaranhados, que é o chamado epidídimo. O 8 aí é o epidídimo. Subindo, né, do epidídimo, a gente tem um tubo que é o canal deferente, não é deferente. Esse canal deferente faz esse contorno aqui, e aqui ele vai receber o líquido que vai ajudar a nutrir e a conduzir o espermatozoide que vem daqui. Por aqui, observa, tem essa bolsa amarela que é a bexiga. Ela não faz parte do aparelho reprodutor, mas ela está aqui só para ilustrar. Então, por esse tubo aqui, né, que é uma continuação do canal deferente e uma consequente modificação, vai passar tanto a urina como o espermatozoide com o líquido que vai formar o sêmen. Então aqui eu tenho a uretra, representado pelo número 7. Então você vai ter uma uretra, né? Isso aqui é a vesícula seminal, essa aqui a próstata, o 5, né? E o 3, uma glândula bulbo-uretral, ou glândula de Cooper, né? E a gente vai ver as funções de cada uma. Então imagine o seguinte, a gente vai ter uma uretra, 2 testículos, 2 canais deferentes, então imagina que tem do outro lado, né? 2 canais deferentes, 2 epidídimos, no caso 2 glândulas, 2 vesículas seminais, uma desse lado e uma outra do outro lado, né? Vindo do outro testículo e tal. Vindo não, né? Ajudando a nutrir os espermatozoides que vêm do outro. Uma só próstata e 2 glândulas bulbo-uretrais. Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o testículo. O testículo, tem alguns barulhinhos, né, acontecendo, mas tudo certo. O testículo, ele então vai produzir o espermatozoide e também o hormônio masculino. Então ele tem uma função endócrina, quando fabrica esse hormônio, testosterona, e também a outra função que é reprodutiva, né, que é fabricar o espermatozoide que contém o material genético que vai se juntar com o gameta feminino. Então, dentro do testículo, o espermatozoide é produzido em túbulos. Então, imagina um emaranhado de um cordão, um novelo de lã que foi desenrolado e está, né, um bolinho. Então, você vai ter os túbulos seminíferos que vão produzir os espermatozoides em seu interior. Esses espermatozoides, então, saem e ficam no epidídimo, como a gente viu, e no epidídimo eles vão completar, né, o seu estágio de desenvolvimento. Vai haver a formação, né, para que capacite a locomoção desse espermatozoide. Esse espermatozoide então sobe pelo canal deferente e quando chega na vesícula seminal, se o camarada está ejaculando, né? Quando chega aqui na vesícula seminal, há a liberação de um líquido, né,
de um líquido viscoso, de um líquido claro, né, que vai ajudar a nutrir esses espermatozoides. Logo mais abaixo, a próstata vai produzir de novo um líquido, que aí é um líquido de aspecto leitoso, que tem a função alcalina, ou melhor, ele tem um pH alcalino, que vai ajudar a neutralizar a acidez, né, da urina, que está dentro da uretra da gente, ou mesmo a acidez dentro do canal vaginal. Isso ajuda a manter por mais tempo, ajudar, né, os espermatozoides caminharem por mais tempo e chegar no seu ponto, que é a fecundação. Então, vesícula seminal vai fabricar líquidos, né, um líquido, a próstata também, e logo abaixo a gente vai ter, né, a glândula bulbo-uretral, que começa a jogar um líquido antes do sêmen passar. Sêmen é o conjunto desse líquido, desse fluido que ajuda a nutrir ou a conduzir, né, o espermatozoide, a facilitar a sua natação. Mas aqui a glândula bulbo-uretral, são duas, ela vai secretar um líquido que tem a função de limpar, de lubrificar o canal da uretra e retirar a acidez deixada pela urina. Se esse líquido é liberado primeiro, aquela aguinha que sai quando o camarada está prestes a ejacular, engravida? Bom, como ele sai primeiro, e vamos supor que o canal estava limpo, sem espermatozoide, de uma outra ejaculação anterior, se esse líquido sai primeiro, ele não tem espermatozoide, portanto não engravida. Agora, caso o camarada ejacule, vai passar pela uretra, e aí depois ele vai ter uma outra atividade sexual e vai ejacular novamente, agora vai sair de novo, a glândula bulbo-uretral solta o líquido, né, pré-ejaculatório, para limpar, só que ali tem espermatozoide. E se não tiver usando um método contraceptivo, né, contra a gravidez, aí sim ele vai jogar esses espermatozoides que ficaram de vestígio da última ejaculação. Obviamente que isso aí há um tempo bem recente, questão de minutos. Então, pronto, basicamente é isso, né? O testículo, vamos falar então da ação dos hormônios. Na aula passada, né, sobre aparelho reprodutor feminino, ou sistema, a gente falou de 2 hormônios produzidos aqui, numa glândula pequenininha do tamanho do ervilha chamada hipófise. Essa glândula produz 2 hormônios que são lançados na corrente sanguínea e vão agir sobre o testículo, que é uma gônada, uma glândula sexual masculina. Então, esses hormônios que vão agir nessa gônada são chamados hormônios gonadotrópicos, que vão agir naquele local. Quem são esses 2 hormônios gonadotrópicos produzidos pela hipófise? A gente tem o FSH e o LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante. O LH é o hormônio luteinizante. Então, lançou isso aí, começa a ser lançado em grande quantidade e vai causar as modificações no corpo do menino, que vai se tornar homem e poder engravidar. Então, o FSH, ele vai agir dentro dos túbulos seminíferos. Então, lembra que eu falei? Vou colocar aqui uma imagem de um túbulo seminífero ampliado. O túbulo seminífero, dentro dele, aqui é o túbulo, vão haver células, né, germinativas para formar o espermatozoide. Misturado a essas células germinativas, existem outras células e uma delas é a chamada célula de Sertoli. Essa célula de Sertoli, agindo graças ao FSH, ela vai ajudar na proteção do espermatozoide, no desenvolvimento desse espermatozoide e no controle hormonal para que regule esse bom desenvolvimento. A fabricação do espermatozoide ocorre por um processo que a gente chama de espermiogênese, que é o gameta, né? Então, esse processo gametogênese é a fabricação dos gametas. No caso da gente, como o gameta é espermatozoide, essa gametogênese é chamada de espermiogênese. Na mulher, a gametogênese se chama ovulogênese ou ovogênese. Então, o FSH age nas células de Sertoli, que ajudam em todo o processo de formação do espermatozoide, que depois de pré-formado, sai e fica lá no epidídimo para completar seu estágio, então é conduzido durante a ejaculação. O outro hormônio, que é o hormônio LH, o hormônio luteinizante, ele vai agir
sobre uma outra célula que fica fora do túbulo seminífero. Então veja que eu tenho mais de 1000 túbulos seminíferos ali, dentro de um testículo e dentro do outro. Entre esses tubos, tem um tubo aqui, outro aqui, e todo enrolado. Então aqui está o tubo, todo enrolado. Entre esse espaço aqui, existe um tecido conjuntivo e nele as células de Leydig. Essas células de Leydig, pela ação do LH, vai ajudar na produção, vai fabricar em grande quantidade o hormônio testosterona, que é um hormônio androgênico. O que é que esse hormônio vai fazer? Ele vai aumentar, né, as características, desenvolver as características secundárias sexuais, então pele, ou melhor, barba, bigode, aumento de pelo nas axilas, na área genital, nos pelos pubianos, aumento da força, da velocidade, da massa muscular, porque ele aumenta a síntese proteica. Então, ele é um hormônio tido nesse caso como anabolizante, porque anabolizar é você construir. Então, você vai ficando mais forte, mais musculoso, ombros mais largos. E aí, esse hormônio, né, da força, até da virilidade, porque aumenta também a libido, o desejo sexual. Esse hormônio testosterona, ele também ele vai ajudar a retirar do abdômen o testículo, porque o testículo da gente fica lá dentro do abdômen. Então, durante a fase embrionária, no final da fase embrionária e até mesmo nos primeiros meses após o nascimento, esse hormônio, em pequena quantidade, obviamente, ele vai ajudando a retirar esse testículo. Caso esse testículo fique ainda dentro do abdômen, ele tem que ser estimulado a ficar para fora, né? Ou por tratamento hormonal, ou às vezes até um procedimento cirúrgico, porque isso pode levar à esterilidade. Então, FSH forma o espermatozoide, ajuda, né, na célula de Sertoli. LH age nas células de Leydig e ajuda na formação do hormônio, na produção maior do hormônio testosterona. Por que é que o testículo fica pendurado? Bom, ele não fica para dentro. Porque a temperatura do nosso corpo é 36,5 e para fabricar espermatozoides, ele precisa de 2 graus abaixo disso. Então, 34,5 é a temperatura ideal para que você fabrique uma quantidade boa de espermatozoides. Estamos falando aí em 1 colher de chá de sêmen, né? O líquido seminal com o líquido com os espermatozoides. Quantos espermatozoides você acha que cabe ali? 300 milhões aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. Então veja que você é um guerreiro, um vitorioso. Você competiu com 299,99999 prováveis irmãozinhos que poderiam vir no seu lugar. Se tem um objetivo, se foi destino, se foi acaso, aí talvez só o futuro nos diga. Mas então o testículo precisa ficar pendurado. Então, quando a gente está com frio, a gente não coloca, né, as extremidades para próximo do corpo. Quando a gente está com calor, a gente afasta essas extremidades. Então, fica mais frio, um pouco mais distante do corpo, do abdômen. Quando a gente está tomando banho frio, nota que ele encolhe, ele entra, né, um pouco para o abdômen, e aí depois ele volta, porque se ficar muito quente, baixa a produção de testosterona, também até de espermatozoide. Então, quando for dormir, use cueca mais folgada, né? Aquele samba canção que muita gente não gosta, é ideal para dormir. E mesmo ao andar também, evite muita coisa apertada por muito tempo. Então, não estou falando para ninguém andar com as coisas balançando, sem cueca, sem nada. Então, é questão de ter esse bom senso aí para você manter-se capaz de produzir na quantidade ideal. Bom, gente, então é isso, né? Só para recapitular. Aparelho externo, pênis, glande, prepúcio, a pele, dentro 2 testículos. E se o cara perder um, ele consegue fazer filho? Consegue. Às vezes o cara está jogando bola, leva um chute ali, uma bolada, e às vezes acumula água, hidrocele, né? E fica lá, grandão. Tem que fazer retirada, como acontece às vezes com água no joelho. Se aquele testículo parar de funcionar, ou por algum motivo precisar ser removido, o outro lhe dá a condição de continuar capaz de ter ereções, né, obviamente, que é outro processo aí, mas também de fazer um filho ou uma filha. Então, 2 testículos, túbulos seminíferos, centenas, né, em cada um, 2 epidídimos nos 2 testículos, 2 canais deferentes que vão
se converter lá na uretra. Eu vou ter 2 vesículas seminais, uma próstata e 2 glândulas bulbo-uretrais, que vão secretar aquele líquido pré-ejaculatório. Beleza? É isso, meus queridos, minhas queridas. Espero que a semente da informação continue sendo repassada. Então, passa o vídeo aí para frente, indica para outras pessoas, compartilha. Se não está inscrito, se inscreve aí no canal. E a próxima aula a gente vai falar sobre DST e... DST, que mais, meu Deus? DST e métodos contraceptivos. É isso. Beijão, abraço, tamo junto. Valeu, fui.